Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Unidade Curricular 1, a qual integra os componentes de linguagens e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Juliette, formadora da EFAP. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados pretos. Estou com uma blusa rosa, estou sentada numa bancada em frente ao computador e estou aqui do lado da minha colega formadora também, que vai nos acompanhar nessa formação. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Juliette. Bom dia, professores. Eu sou Alexandra, formadora aqui da EFAP também. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Utilizo uma armação de óculos transparentes. Estou com uma blusa cor violeta. Estou também numa bancada, sentada em frente a um computador. Obrigada, professora. Então, como eu disse, nós estamos aqui para a pauta da Unidade Curricular 1, como se tornar um resolvedor de problemas, né? Destacaremos aqui a atividade 5. Próximo slide. O percurso formativo da nossa pauta de hoje será o objetivo, sensibilização, falaremos brevemente sobre o quadro integrador, componente 1, oficina de produções textuais, componente 2, desafios musicais, componente 3, workshop de técnicas de comunicação, componente 4, de jogos de tabuleiros ao RPG, componente 5, pensamento e resolução de situações, problemas. Por fim, desdobramento, avaliação e referência. Próximo slide, por favor. Nossos objetivos de hoje são compreender a dinâmica das atividades 5 dos componentes da UC1, como se tornar um resolvedor de problemas, debatendo conceitos integradores. E compreender o panorama das atividades 5 dos componentes da UC1, como se tornar um resolvedor de problemas, destacando metodologias, recursos, instrumentos e produtos dos estudantes. Próximo slide. Aqui é o momento também de separarmos nossos materiais de anotações, né, o diário de bordo. É importante que vocês façam uso desse recurso, até porque muito do que aparecerá poderá subsidiar a construção do seu plano de aula, ao entendimento do mapa, também a aprimorar aí as metodologias e tudo mais. Então, falaremos um pouco, né, professora Alexandra, do quadro integrador. Isso mesmo. Próximo slide. Sempre que a gente olha o mapa, né, a gente tem aí o quadro integrador e hoje com destaque da atividade 5. Então, em cada um dos componentes, a gente vai ter aí, né, os eixos estruturantes, que é processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Na oficina de produção textual, a gente vai, os alunos, né, vão planejar um canal de cultura geek em espaços digitais, realizando a curadoria de produções da unidade curricular e vão criar um conteúdo para o canal de cultura geek. Nos desafios musicais, eles vão planejar um evento para a comunidade escolar, elaborar as oficinas musicais e oferecer oficinas musicais em evento integrador entre todos os componentes. No workshop de técnicas de comunicação, eles exploram então os vídeos tutoriais, planejam e produzem vídeos tutoriais sobre o uso de técnicas para a criação de personagens de RPG e promovem seus vídeos no canal da turma. No componente dos jogos de tabuleiro ao RPG, a gente vai investigar e analisar sessões de live action de RPG, planejam e ofertam sessões de live action RPG no evento integrador e no componente de pensamento e resolução de situações problemas, eles vão incorporar os componentes da unidade curricular num evento integrador. Realizam o evento e avaliam esse evento considerando o ciclo de resolução de problemas. Então, a gente vê que está bem integrado aí todos os componentes. Muito obrigada, professora. E aí vamos começar, então, falando um pouquinho do componente 1, né, oficina de produções textuais. Próximo slide, por favor. Então, no componente 1,
os estudantes irão se dedicar à criação de um canal no YouTube, né, na plataforma de vídeos, para divulgar suas produções que realizaram, né, nos componentes dessa unidade curricular. E também, nesse momento, eles irão concluir a edição dos vídeos que foram produzidos e também escolher todos que irão para o canal ou somente escolher alguns, né? Aí cabe aí uma discussão junto aos estudantes. E o papel do professor nesse momento será fazer a curadoria das produções de vídeos e discutir, analisar junto aos estudantes acerca da edição de imagens, ritmos, trilha sonora e outros aspectos. Então é importante nesse momento também que o docente forneça materiais complementares para quê? Para enriquecer o repertório do estudante, né? Porque o estudante só vai ter parâmetros, né, professora Alexandra, também para fazer escolhas e recortes, possibilidade de recursos dentro dos seus vídeos, né, e parâmetros até para escolher quais vão e quais não irão para o plataforma de YouTube, se ele também ampliar seu repertório cultural. Então, o professor também é importante a curadoria, né, de materiais complementares para que os estudantes ampliem suas visões. E é importante um material bem diversificado. Isso, né? É verdade. É importante a gente trabalhar a diversidade e é importante também a gente trabalhar a autonomia desse aluno, né? Então, eles que vão escolher, eles que vão fazer as seleções. Lógico, com a mediação do professor. Mas a gente quer estimular exatamente essa participação dos alunos. E aí o professor pode fornecer critérios, né? Para mostrar o que poderia ser mais adequado, caminhos. Né? A gente pode trabalhar também aqui com as rubricas, né? Perfeito. Estimular algumas rubricas, aí o que vai ser, como que eles vão avaliar cada vídeo que vai para o canal. Perfeito. E também a gente não pode esquecer, né, de atender o público da educação especial, Com certeza. caso oportuno, caso tenha na sua escola. Né? Sim. Então, escolher também recursos que promovam a acessibilidade dos diversos públicos. E não só também da diversidade, da questão da acessibilidade, mas também diversidade sociocultural, diversas linguagens, próxima aí da cultura juvenil da sua comunidade escolar. Verdade. Pensando aí nas legendas, né, nos leads que aparecem, pensando em toda essa questão da produção textual mesmo, que já foi trabalhada dentro da unidade curricular. Perfeito. Próximo slide, por favor. E aí, dando continuidade nessa introdução, ainda na semana 1, né, que compõe 2 aulas, sugestão de um curta-metragem, entrevista com a diretora da animação, que é sugerido uma animação nesse componente, e também tem uma entrevista com a diretora, que inclusive é muito emocionante, né? Então é uma maneira também de sensibilizar os estudantes. E aí os estudantes, nesse contexto, devem perceber a importância de qualificar melhor, da melhor forma possível, as suas produções. Verdade. E aí, para o desenvolvimento, no próximo slide, né, que são 4 aulas a serem desenvolvidas, os estudantes eles vão fazer a curadoria das produções realizadas nos demais componentes. Então, tá vendo aí a integração dos componentes, né? Todos os componentes produziram materiais e eles devem selecionar quais materiais irão para o canal. Então, podem ser todos ou podem ser selecionados alguns, e aí depende de como está sendo realizado, né, as aulas, para saber o que vai para o canal e o que não vai. Existe também a opção desplugada, então, muitas vezes, né, algumas escolas não têm acesso aí à internet e tudo mais, então tem a versão desplugada, que é a fanzine. Né? E nesse caso também tem a pesquisa dos materiais, a construção, né, de um guia para organizar a fanzine e a confecção e montagem das páginas, né, incluindo aí a revisão final e a encadernação. Então a gente vê que também há a possibilidade desplugada que pode acontecer dentro do componente. Vai ter a divulgação também dentro, né, do desenvolvimento, a gente vai pensando aí também na divulgação. Próximo slide, né? Na sistematização. E aí, pegando o seu gancho, né? Então, na sistematização do material, né, teremos aí a divulgação do canal criado, né, para a comunidade escolar,
E aí a realização de uma autoavaliação sobre todo esse percurso. E essa autoavaliação, né, ela deve ter esse sentido de ajudar o estudante a refletir sobre o percurso, as aprendizagens, os desafios, as potencialidades de todo o trabalho que foi desenvolvido e também discutir os entraves, né, entre outros aspectos. Isso, a gente sempre lembra que podem ocorrer obstáculos aí no meio do caminho, né? Pode ocorrer algumas coisas que a gente não consiga, por exemplo, criar o canal, ou que a gente não consiga desenvolver da melhor forma possível. E todas essas questões, todos esses entraves, eles devem ser discutidos em grupos, eles devem saber o porquê que aconteceu, como que aconteceu e quais são os possíveis soluções, né? E nesse contexto também é importante conversar não só com os estudantes, mas também com os pares. Né? Sim. Porque os pares também é um material desafiante, né? As unidades curriculares, tudo é muito novo, a gente não pode negar. Então, tem muitos desafios, né? E eles vão sendo superados tanto em conversa entre pares, principalmente, porque outros colegas talvez acharam soluções que você não viu, ou vice-versa. E também os desafios podem ser superados com a apropriação do próprio material do mapa, porque lá também indicam Saiba Mais e outras possibilidades de trabalhar. E às vezes uma metodologia que não está no seu componente, mas está no outro, pode servir. Então não fiquem presos, né? Então tentem adequar da melhor forma ao seu contexto escolar. E aí por isso que é importante folhear pelo menos, né, os outros componentes, porque podem dar inspiração para outras ideias mais adequadas para o seu contexto. Verdade, é isso mesmo. Próximo slide, por favor. Bom, se a gente for lá para o componente de workshop de técnicas de comunicação, a gente vai ver na introdução, né, que são 2 aulas também, a proposta é uma mobilização de todas as vivências, práticas e aprendizagens para produzir os vídeos tutoriais no estilo do it yourself, né? O faça você mesmo, sobre como criar personagens e narrativas de jogos de RPG. Eles vão estimular a metacognição, porque é o aprender fazendo, né? Fazer uso de técnicas comunicativas, elaborar estratégias e selecionar os recursos que serão necessários. Com a mediação do professor, eles devem pesquisar e selecionar um vídeo tutorial que seja referência ao universo geek. Então, é interessante a gente também fazer, né, toda essa pesquisa, tá procurando, saber como que faz um vídeo tutorial. E nesse aspecto, o mapa, ele também fornece, né? Fornece. O Saiba Mais. Então, se apropriar o Saiba Mais não é mero acessório, Não. ele é bem estratégico, né? Porque é um tema muito novo para muitos professores, né? Dessa cultura juvenil. Então, é uma forma da gente também estar se atualizando e se apropriar melhor da temática para que a gente possa trabalhar junto aos estudantes. Verdade. E mesmo para os estudantes é algo novo, né? Muitas vezes eles têm acesso a vídeos tutoriais que eles assistem, né? Mas que eles nunca fizeram um. E nunca refletiram sobre todo esse processo, né? Verdade. Toda essa reflexão sobre desde a produção, da concepção, planejamento, produção e finalização é um processo realmente longo, sistemático, merece muito planejamento e reflexão, e é uma coisa que é muito novo para eles. Né? É muito novo. É muito diferente você produzir e consumir. E consumir, exatamente. Consumir, eles sabem. Então, próximo slide, por favor. E na introdução do workshop de técnicas de comunicação, semana 1, são 2 aulas, aí temos análise, né, desse vídeo que tem a intenção de verificar a maneira como as orientações são apresentadas e organizadas e quais elementos foram utilizados. Aí cada grupo irá apresentar e também justificar essa escolha. E será realizada uma roda de conversa com o professor mediano. E aí, desse modo, os estudantes ampliam seus conhecimentos a respeito das possibilidades de criação de vídeo que contêm orientações, dicas e referências. Não só conhecimento, mas também reflexões de quais são as linguagens e recursos mais apropriados e para quem é mais apropriado, porque também a gente tem que pensar no público-alvo dessas orientações, né?
idade, contexto, né? Porque é muito diferente também, a gente tem que pensar, né, os contextos urbanos de contextos rurais, né, os elementos utilizados, então pensar também, né, em abarcar essa diversidade. Que torna os vídeos muito mais ricos, né? Que torna a construção ali desenvolvendo diversas habilidades. Então, quando a gente fala em elaborar um vídeo, a gente está falando de diversos conhecimentos e diversas habilidades. A gente, enquanto profissional da educação, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Perfeito. Próximo slide, por favor. Bom, para o desenvolvimento, que serão 4 aulas, eles vão investigar aí sobre as características, etapas e os processos de criação de vídeos tutoriais. Entender a importância de se realizar um roteiro, né? E outras etapas de pré-produção. Então, tem todo um trabalho aí antes de gravar de fato. O desafio aqui é elaborar vídeos tutoriais no estilo do it yourself, né, faça você mesmo, sobre como produzir personagens de RPG, que eles já fizeram essa atividade, eles já criaram as suas personagens, né? O importante é que eles explorem produções multimodais, então textos, imagens, fotografias, infográficos, quadrinhos, vídeos, animações, e aí tem uma diversidade para eles escolherem, né? No próximo slide. E ainda, no desenvolvimento, temos a definição de elementos importantes para que vão compor esse roteiro, né, o roteiro de um tutorial, tais como tempo, o idioma das falas, comentários, a redação das falas, linguagem não verbal, textos complementares, lettering, legendas, números de apresentadores, ambiente, recursos audiovisuais, objetos de uso, né, e o meio pelo qual será disponibilizado. Então, é bem importante que ele se aproprie de cada elemento desse, por isso que é importante a ampliação de repertórios, né, para que veja as várias possibilidades que existem, né, porque não é só reproduzir um tipo de narrativa, né? Isso. Então, aí é importante a diversidade também, que o estudante tenha acesso para que ele possa compor da melhor forma possível. E aí, no desenvolvimento também, ele terá o canal da Cultura Geek, né, criado no componente de oficinas de produção textual. Aí observa a integração entre os componentes. Aí é fundamental, né, aquilo que a gente sempre tem pautado nas unidades curriculares, a conversa entre os professores dos componentes. Os componentes, né, dos 5 componentes, se reunirem com uma certa periodicidade e conversarem sobre essas integrações. O próprio material, é importante que vocês sempre explorem, né, tem um quadrinho escrito Integrações, e aí vocês leem e veem essas possibilidades. Ali é sugestões, né? Lógico, professores são muito mais criativos, às vezes, do que a gente está colocando como sugestões. Vocês podem aí criar de várias formas essas outras possibilidades de integração, né? É importante falar que isso aqui é referência, isso, né, que os professores podem criar em cima. E, por fim, retomar as atividades anteriores e selecionar o que irão utilizar nos vídeos. Isso. E aí, continuando, né, no próximo slide, eles vão, então, começar a produção dos roteiros, de preferência em um ambiente digital. Então, de preferência, né? Se não houver essa possibilidade, pode fazer, então, de maneira desplugada também. Após fazer a gravação de seus vídeos, definindo as etapas de gravação. Caso seja feito em língua inglesa, é aconselhado que, então, o professor de língua inglesa acompanhe ou sejam realizadas gravações testes, né? Então, por isso que é importante fazer o roteiro, é importante também toda a parte escrita, né, do vídeo, o que vai aparecer no vídeo. Então, a gente ter esse acompanhamento enquanto, se for ter alguma coisa em referência à língua inglesa, né? Próximo slide, por favor. E, por fim, aqui temos a sistematização dessa atividade, semana 4, composta de 2 aulas, e aí seria o quê? Compartilhar as produções, as experiências,
discutindo os desafios, as estratégias e principalmente, né, reforçar aí as soluções que encontraram, tanto individualmente e coletivamente. E em momento oportuno também para avaliação e autoavaliação. E após tudo isso, realizar uma roda de conversa para os devidos feedbacks, né? O retorno, é muito importante esse retorno para os estudantes, para que eles tenham até consciência de todo o seu processo de ensino e aprendizagem, né? E os tornem mais autônomos também para refletir sobre o seu próprio desenvolvimento. Então, ainda os feedbacks quanto à produção final dos tutoriais e engajamento que tiveram. Exatamente. Toda a parte de aprendizagem, realmente, a gente vai rever tudo isso na sistematização. A sistematização é extremamente importante. É um momento onde a gente para e reflete sobre as coisas que aconteceram, né? Então, reflete das coisas que deram certo, que foram legais, e também sobre os obstáculos e os entraves. E principalmente, a gente vê o erro, né? A gente fala do erro como uma coisa positiva, porque é ali que a gente vai refletir, pensar e ver os possíveis soluções, né? Criar as possíveis soluções ali. Então, a parte de sistematização, entendo como uma parte extremamente importante para o processo cognitivo mesmo. E fecha um ciclo, né? E fecha um ciclo. Fecha um ciclo até para que o estudante possa ter compreensão de como que foi todo esse processo. Exatamente. Né? Realmente ele é fundamental. E aí, reforçando que no material também tem o quadro de avaliação, umas sugestões, né, de como vocês podem realizar esse processo avaliativo. Né? Exatamente. Bom, indo lá para o componente de pensamento e resolução de soluções problemas, né? Próximo slide. No próximo slide. Essa atividade, né, após os estudantes concretizarem o projeto produtivo representado pelo evento e pela produção do canal, como exercício da criatividade. Então, aqui o foco é bem na criatividade, né? A ideia é a criação, né? A gente vai ter as oficinas de música lá no Desafios Musicais, com a participação dos demais estudantes e aberto à comunidade. Então, ele é um evento, né? Vai acontecer um evento aí na escola para a gente fazer toda essa parte, né? Tanto do componente de desafios musicais, quanto o componente de pensamento e resolução de soluções problemas. Por isso que a gente fala tanto nessa questão de fazer essa sistematização mesmo, para a gente refletir sobre tudo que aconteceu, sobre o processo dessa unidade curricular, né? Porque aqui nesse componente é que a gente vai fazer toda essa reflexão e aí a gente vai concretizar tudo, vai fechar todo o componente, né? Então, vocês observam que é bem integrada aos componentes, né? Uhum. Um elemento vai costurando com outros elementos de vários componentes e agir isoladamente acaba não sendo estratégico, né? Aqui tem que ser realmente uma atividade muito conjunta, né? Isso é bem importante que a gente reforce. Tenha em mente isso, né? Nós temos uma imagem aí, né? No próximo slide, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre como essas atividades, elas estimulam um processo criativo, né? A gente está sempre procurando, então, trazer a questão da criatividade. Então, a gente pode ver, né, que quando a gente está lá na oficina de produções textuais, ela é extremamente importante para o workshop, né, que é extremamente importante para os desafios musicais, para o pensamento e resolução de soluções problemas. Então, é exatamente isso que você falou, né, professora? A gente está integrando tudo isso e a gente precisa estimular essa criatividade, porque, afinal, eles vão estar criando um canal, né, nos meios digitais aí, eles vão estar criando os vídeos, criando, né, as produções. Então, a gente precisa estimular bastante
a questão da criatividade. E o que parece às vezes simples, né? Falar assim, vou criar um canal no YouTube, é só apertar lá, postar. Não é simples. Exige, como é um trabalho coletivo, né? Com muitas ideias, organização, planejamento, né? Precisa de um ambiente bem dialógico, porque só num ambiente bem dialógico, confortável, que os estudantes poderão, né, ficar abertos para criarem. Né? Isso, exatamente. Então, nós temos aí... O próximo slide. Isso. A imagem anterior, né? As considerações aí que nós podemos fazer, que nós somos levados a fazer, né? A gente sempre pensa, então, nessa integração entre os componentes e a gente sempre pensa também nesse processo de criatividade, de autonomia, de trazer o aluno mesmo a refletir, né, sobre essa realidade dele. Próximo slide, por favor. Isso. Nessa atividade, né, do componente 2, os desafios musicais, nós podemos perceber aí a relação direta com a habilidade integradora do eixo dos jogos de tabuleiro ao RPG. Sempre aí, né, no eixo estruturante processos criativos. Então, a gente elencou aí a habilidade geral básica, né, investigar e registrar por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Então, a gente tem um fluxograma, né, dentro dessa atividade e, embora para a atividade de música a turma seja separada em grupos, para que cada um realize, né, uma parte aí do fluxograma, ao final eles precisam estar integrados pensando na apresentação final, porque a gente vai ter uma apresentação final, né? E para auxiliar nessa organização, retomar aí esse ciclo, né? A gente precisa ver esse todo, né? Então, embora seja feita em grupos e tenha cada grupo uma parte, a gente precisa de um momento para visualizar o todo, né, dessa atividade. Então, nesse momento, a gente vai sugerir aí algumas problematizações, né, vai estar fazendo alguns desafios aí para os nossos estudantes, né. Então, o ciclo de Steinberg vai retomar, né, e sugerir aos estudantes algumas problematizações, como deve ser uma oficina de experimentação musical para que todos os participantes sintam-se incluídos e mobilizados a participar. Do que devemos cuidar antes? Pré-produção, né, o que vem antes, durante a produção, de fato, e depois, a pós-produção. Quais conhecimentos que construímos no componente e na unidade podem ser inseridos para esse desafio de oferecer oficinas? Esses encaminhamentos, então, eles servirão como pontos de atenção para você problematizar com a turma. E como é importante, né, a gente jogar um problema para que eles reflitam, para que eles entendam ali e realmente tragam soluções, né? E também é importante para eles mobilizarem aqui as habilidades que foram desenvolvidas em todo esse processo, né? De retomar o que foi aprendido, sempre de retomar para fechar os pontos, trazer os conceitos, né? A parte mais teórica do que foi aprendido, para que eles vejam o sentido do que foi aprendido ao longo do processo. Né, agora serve para criar, fazer algo no coletivo, de forma bem organizada e sistemática. É verdade. E a gente tem de todo evento, né? Escola gera um pouco de tumulto, né? Gera aí uma movimentação. Então, por isso que precisa ser bem planejado, conversado com a equipe gestora, né? Para a gente, conversado com os outros professores do componente também, para que a gente possa já planejar aí os possíveis, né, obstáculos que a gente tem no caminho,
desse evento e já também, enquanto professores, enquanto gestores, pensar aí nas possíveis soluções. Sempre valorizar o potencial dos alunos e se auto-organizarem, porque acontece muito de nós não acreditarmos, nossa, vai virar uma bagunça, isso aqui, mas às vezes o próprio modo deles se organizarem, né, e esse é quase o objetivo, quase não, é o objetivo de dar autonomia para que eles se organizem e também faça essa produção, essa reflexão. Verdade, é isso mesmo. E no próximo slide, a gente vê aí, então, tanto o Saiba Mais, né, que é extremamente importante, tem várias atividades, várias sugestões, leituras, né, que a gente pode estar utilizando, pode estar pensando e refletindo aí. Então, é sempre importante a gente olhar para esse quadro, não como um complemento, mas sim como muitas sugestões, muitas ideias, muitas coisas que possam trazer. Ferramentas de trabalho, Saiba Mais, integração, todos esses boxes, eles não são supérfluos, eles são realmente ferramentas de trabalho. Né? E é lógico que eles podem ser complementados com outras sugestões de outros professores, né? Então, que vocês também tragam o seu repertório para complementar junto com o que é sugerido no material. É verdade, porque nós temos vários professores aí, né, que têm habilidades musicais, vários professores que têm blogs, fazem vídeos no YouTube, vários professores que já estão trabalhando com essas ferramentas e que nós podemos trazer também, né? A gente não precisa ficar só com os materiais que estão escritos no mapas, a gente pode trazer a comunidade local, inclusive, né? Para estar trabalhando conosco. Isso que se disse é muito importante, de envolver a comunidade, né, de procurar algo também fora da escola para que enriqueça, porque o diferente acaba também engajando mais os estudantes, né, movimentando mais aí o processo criativo, sempre quando a gente lidar com o diverso. É verdade. E às vezes eles têm também, né, dentro da família ou dentro dos amigos aí, alguém que vai trazer isso para toda essa diversidade, vai trazer todos esses componentes. Então é sempre importante também a gente colocar, né, a comunidade escolar ali junto para estar trabalhando. Eles ficam bem animados quando envolvem os familiares, amigos, né? Então vira um movimento bem interessante, né? Verdade. E aí, por isso que é importante esse processo dialógico, né? O professor sempre se mostrar aberto às sugestões dos estudantes. Quando elas não forem oportunas, saber dar os feedbacks corretos para que ele não se sinta também reprimido, né? Porque eles vão ter várias ideias que a gente vai falar, nossa, mas será que é viável ou não? Mas deixar eles bem abertos, bem confortáveis, né? Um ambiente dialógico, tanto com os estudantes, docentes e a equipe gestora, trazer a equipe gestora para também dialogar com os estudantes, isso é fundamental. Isso, a gente tem uma metodologia que é o brainstorm, né? Que a gente reúne as pessoas e todo mundo dá ideias e todas as ideias são acolhidas, né? Então a gente pode utilizar essa ferramenta, porque ali naquele momento nada vai ser nada vai ser descartado, né? A gente só acolhe no brainstorm. E depois que a gente faz essa seleção, depois que a gente faz, né, um filtro mesmo. Então, é bem bacana também o professor utilizar essa ferramenta. E aí, esse filtro, ele também tem que ser consciente para os estudantes, né? Que critérios estão sendo utilizados no processo, mostrar a viabilidade, a não viabilidade, faz parte de tudo isso. Isso. A seleção de critérios é uma das coisas muito importantes, porque cria habilidades assim que são necessárias para o nosso dia a dia, né? O que é mais importante, o que é urgente, o que a gente pode fazer nesse momento, o que a gente vai guardar para depois, né? Então, sempre nesse sentido de estar trabalhando e já trabalhando também as competências socioemocionais, né? Porque a gente sabe que tem alguns alunos que vão querer a ideia dele e aí ele vai precisar trabalhar ali em equipe e tudo mais. Então, é bacana a gente já estar inserindo outras coisas aí que é também do nosso currículo, né? E aí, na medida do possível, aqueles estudantes que às vezes tem estudantes que ficam mais intimidados com os mais engajados, né? Mas sempre de procurar cativar esses estudantes que são mais
tímidos, mas também respeitar o processo deles, né? Mas procurando engajá-los de forma cuidadosa, zelosa, né? Buscando talvez assuntos de interesse desses estudantes. Esse cuidado é fundamental, porque nem todo mundo tem o mesmo estilo de engajamento, né? É importante observar isso. O engajamento também lhe dá de várias formas e tem que ter esse zelo e esse cuidado com nossos estudantes. É verdade. Bom, a gente vai encerrando aqui, né? Eu espero que tenha ficado bem claro essa integração entre todos os componentes na atividade 5. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouquinho aí, né, do que vai acontecer, de como que vai acontecer. E lembrando sempre, né, que são necessárias adaptações, mas que essas adaptações sejam feitas em conjunto, né, com todos os professores de todos os componentes. Perfeito. Essa questão dialógica é fundamental para um bom trabalho. É isso, acho que a gente está finalizando, né, professora Alexandra? Agradeço a todos, professores e professoras, pela atenção, né, por terem nos acompanhado nesse processo, e até a próxima. Exatamente. Muito obrigada a todos. Até a próxima.